Muito bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café dessa quarta-feira, dia 20 de maio. É sempre bom dar uma olhadinha, dar uma chulhadinha ali, né? Para ver exatamente que dia é que todos nós estamos nos perdendo das datas. Na verdade, é um momento muito difícil para todos nós brasileiros. Enquanto uma parte do Brasil continua lutando, querendo sair desse impasse, outra parte faz de tudo para inviabilizar e, principalmente, eles aproveitam para, de todas as formas, tentar interferir na liberdade das redes sociais e na pluralidade da informação. Eu falo isso especificamente, nós já tratamos desse assunto durante a live na madrugada, mas é muito importante que as pessoas se deem conta da verdadeira cruzada que a esquerda canalha, ordinária, safada, faz contra a liberdade de imprensa e contra a pluralidade da informação. Eu sempre digo que não existe nada mais hipócrita do que o trabalho de disseminação de mentiras que a esquerda faz. Ela fala em liberdade de imprensa, mas não pratica. Ela fala em tolerância, mas não pratica. Ela fala em diversidade, mas não pratica. Na verdade, é uma cambada. E aí, a vítima da vez tem sido o Jornal da Cidade Online, que é um repositório muito importante de informações do campo conservador. Grupos, perfis da esquerda têm feito o seguinte: fotografam matérias do Jornal da Cidade, fotografam os anúncios e mandam para as empresas que anunciam no site. Enquanto o campo conservador fala, olha, vamos boicotar os anunciantes da Globo, mas uma coisa até certo ponto lúdica, até certo ponto ingênua, a esquerda atua de modo canalha, atua de modo solerte, vil, como legítimos filhos da puta. E aí mandam e ameaçam as empresas que continuarem anunciando em sites conservadores. Alguns poderão dizer, mas isso foi com o Jornal da Cidade Online. Em alguém deveria começar. E começou exatamente num dos espaços que é sim símbolo dessa luta pela pluralidade e pelo respeito pela comunicação. Os conservadores precisam reagir e devem fazê-lo, claro, ampliando o apoio às mídias conservadoras. Nós mesmos lutamos incansavelmente e sempre estamos pedindo, de vez em quando aparece alguém reclamando porque a gente pede apoio. Bom mesmo era no tempo que eles roubavam, na visão deles. Pedindo apoio, que as pessoas entrem no Apoia-se, participe do Superchat, deposite, porque é muito difícil você fazer comunicação sem dinheiro. Nós, por exemplo, do Canal de Brasília, chegamos a esse montante de inscritos graças à parceria que nós temos com você. Mas não é fácil. Ontem à noite, por exemplo, numa lapada só, lá numa mexida do YouTube, nós perdemos mais de 150 inscritos. Então é uma briga permanente. E cabe aos conservadores ver mecanismos de apoio aos veículos, aos sites e aos canais que tenham essa afinidade com a maioria do pensamento dos brasileiros, que a maior parte dos brasileiros é assumidamente conservador. Toda a solidariedade ao pessoal do Jornal da Cidade Online, baitas parceiros da gente,
E nós vamos continuar lutando sim, e vamos continuar denunciando as ações reiteradas da esquerda contra a liberdade de imprensa, contra a pluralidade de informação, inclusive com julgamentos previstos, porque a esquerda já tentou fazer o controle social da mídia, não conseguiu. Agora ela quer censurar a internet e as redes sociais, o que apenas serve para reiterar um ponto de vista meu. A esquerda odeia liberdade de imprensa, odeia pluralidade, odeia diversidade. Na verdade, a esquerda é uma droga. Vamos embora tomar um cafezinho, que está meio friozinho hoje de manhã aqui em Brasília, não chega a ser um absurdo, mas está bem fresquinho, né? Mandar um abraço todo especial para a Carla Zanchetti, ela que mora em Florianópolis, está sempre acompanhando o nosso canal. Tem tantas pessoas que a gente precisa reiterar abraços e a alegria de poder estar conversando com essas pessoas. No caso da Carla Zanchetti, ela é pintora, é arquiteta, é empresária, é empreendedora e mora lá em Florianópolis, e agora inclusive ela disse que aproveitou esse período de quarentena, de isolamento, para retomar coisas que ela não vinha fazendo nos últimos tempos, inclusive por falta de tempo, como por exemplo pintar. Quem sabe um dia a Carla manda um quadro dela para a gente fazer algum tipo de promoção entre as pessoas que participam aqui na Hora do Café. Que lhes parece? Estamos aos trancos e barrancos, sempre com sobressaltos na nossa cruzada rumo aos 100 mil, não é fácil. O IET se consolida como um espaço de live à meia-noite. Temos nossa caixa postal, você pode escrever na Hora do Café, caixa postal 3327, o CEP é 71010-970 Guaraú, Brasília DF. Vamos dar uma passada nas notícias? Então vamos lá, né? Mas antes tomar um cafezinho, né? Maravilhoso esse café. Os 194 países membros da OMS, incluindo Estados Unidos e China, adotaram ontem uma resolução que prevê uma investigação independente da reação da agência, que é ligada à ONU, à pandemia do novo coronavírus. Muito criticada pela demora e pelos métodos utilizados para lutar contra a propagação global da Covid-19, a organização deverá agora prestar contas aos seus Estados-membros. A OMS serve como uma espécie de departamento a serviço da China. E o diretor-geral dela é patético, né? Para não dizer que não é um sujeito ridículo, né? Desqualificação ali fez morada. A candidata à vacina contra o novo coronavírus, que está sendo testada pela Universidade Oxford, do Reino Unido, teve resultados positivos após ser administrada em 510 voluntários. A próxima fase, que é a última, ela terá cerca de 3 mil voluntários, terminará no final de setembro. Ela deve começar daqui para o fim do mês de maio. Se todos os testes derem resultado positivo, até dezembro haverá as primeiras grandes quantidades de vacina. No momento ela é chamada de CHAdOx 1, mas é uma sigla ainda. Olha lá a ANAC, né? Essa aí, quando a ANAC e a Anatel, quando elas entram em campo, é só para ferrar com a vida do brasileiro. Os voos nacionais devem suspender o serviço de bordo, recomendou a Agência Nacional de Aviação. Caso os alimentos sejam servidos, devem vir em embalagens individuais. E essa não falou nada de diminuição da passagem, né? E pode ter certeza que quando passar essa pandemia, essa norma vai continuar valendo. Porque se tem uma coisa que a ANAC sabe fazer, é ferrar com o passageiro. É brincadeira.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Ministério da Saúde vai publicar hoje, dia 20, um novo protocolo para o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina em pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A declaração foi dada durante entrevista concedida ao jornalista Magno Martins de Pernambuco. Vamos lá, o ministro da Educação Abraham Weintraub anunciou que o governo vai abrir consulta direta por meio da internet aos candidatos inscritos no Enem. Eles decidirem o que eles querem fazer. De acordo com o ministro, a consulta ocorrerá na página do participante em final de junho. O Ministério da Educação estima que 5 milhões de estudantes se inscreverão. Todos os inscritos poderão escolher entre a manutenção da data das provas, o adiamento por 30 dias e a suspensão indefinida do exame deste ano por causa da pandemia. Vamos girar o Brasil em manchetes. Correio do Povo de Porto Alegre, Prefeitura flexibiliza a abertura de bares, restaurantes e shoppings. Decreto entra em vigor hoje e também autoriza funcionamento de museus, bibliotecas e igrejas. Gazeta do Sul. Internações por causas infecciosas aumentaram 27,9% em 2020. É engraçado, 27,9, 27/9 é data do meu aniversário. Jornal NH, Campo Bom começa a distribuir doações da campanha do agasalho. Lá no Rio Grande do Sul, o friozinho está começando a apertar. Notícias do dia, depoimentos de testemunhas não acrescentam novidades à CPI dos respiradores. É aquela atrapalhada lá do governo, hein? Do Moisés, hein? Gazeta do Povo, coronavírus chega ao interior, o impacto da pandemia nos pequenos municípios do país. Agora é que a coisa vai complicar, chegando na... Porque esses aumentos aí que estão acontecendo, na minha opinião, tudo decorre exatamente de que ele passou, o vírus começou a se alastrar muito forte nas periferias e pelo interior. Folha de Londrina, cooperativas enfrentam dificuldades para manter coleta em Londrina. Diário dos Campos de Ponta Grossa, voos a Campinas e São Paulo devem ser retomados em julho. Boa notícia, né? Não dá para parar o mundo sem que ninguém saiba qual é a solução e o que pode ser feito, né? Cafezinho aí? Jornal do Comércio do Recife, em primeiro dia útil, índice de isolamento social cai nos 5 municípios que estão... Eu odeio, acho tão ridícula essa palavra lockdown, que daria para usar, que estão em isolamento em Pernambuco. Não vou mais usar lockdown, que é muito chato, é muito feia essa palavra, né? Meu Deus do céu. Lockdown. O Fluminense de Niterói, projeto que autorizava o executivo a decretar o isolamento ou o confinamento, é rejeitado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Acho que lockdown poderia usar por confinamento, né? Melhor, né? Lockdown. Porque é uma coisa de louco, né? Folha Vitória, aulas online e ajuda da família, como as crianças têm estudado durante a pandemia. Jornal Extra da Alagoas, Fecomércio pede para Renan Filho não decretar confinamento, não uso mais aquela palavra maldita. Tribuna do Norte de Natal, isolamento é prorrogado pelo governo do Rio Grande do Norte até o dia 4 de junho. Correio da Paraíba, Prefeitura da Paraíba oferece kit com hidroxicloroquina e é alvo do Ministério Público e do CRM, Conselho Regional de Medicina. A Prefeitura Municipal de São Mamede, cidade localizada no sertão da Paraíba, a 282 km de João Pessoa, virou alvo do Ministério Público e do Conselho Regional. O município iniciou na segunda, dia 18, uma distribuição de uma cesta de medicamentos denominada Kit Covid-19 aos pacientes contaminados. O kit conta com vários medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina. O Liberal de Belém, Pará supera a marca de 10 mil pacientes recuperados da Covid-19. A região de Itabuna, cidade vive caos com medida burra. Itabuna viveu
o caos nesta terça-feira com protestos de feirantes contra o fechamento do centro comercial determinado pela Justiça e que começou a ser cumprido logo ontem, né? A decisão judicial suspende as feiras livres dos bairros e do centro comercial. Tribuna da Bahia, Prefeitura de Cairu prorroga medidas de prevenção ao coronavírus até o final de maio. Eu não sabia, mas esse é o barato, isso é a coisa interessante aqui de fazer isso na hora do café. Cairu é o terceiro destino turístico mais visitado da Bahia. Olha só. Vivendo e aprendendo, estudando e aprendendo, né? Cruzeiro do Sul, maioria dos vereadores de Sorocaba é a favor da redução de seus salários. Temporária. Tá bom. Dos 20 parlamentares, 17 se mostraram favoráveis. Um não quis se manifestar e 2 não responderam. A Tribuna de Santos, Justiça ordena bloqueio de acesso às cidades do Litoral Sul. Vamos lá. Correio Popular, exportação registra pior abril dos últimos 10 anos. Impactada pelos efeitos negativos da pandemia, na economia global, a região metropolitana de Campinas vive sua maior crise. Também a cidade é administrada por um prefeito do PSB. Diário do Nordeste, Bolsonaro deve vir ao Ceará para a chegada das águas da transposição. Eita, até o Bolsonaro vai tirar uma casquinha da transposição, né? Campo Grande News, com aumento no ritmo de contágio, capital avalia instalar barreiras sanitárias. Vocês viram que agora tudo é barreira sanitária, né? Atual Amazonas, né? Destaque: interior ultrapassa a capital em número de casos de Covid-19. O que eu falei para vocês. Agora vai ser numa fase em que não vai ter tanta mídia, mas que vai ser igualmente cruel porque está chegando na periferia, certo? Vai chegar na cidade do interior. O estado do Maranhão, estradas do estado viram rota para tráfico de entorpecentes. Estado de Minas, Bolsonaro, quem for de direita toma cloroquina, de esquerda toma tubaína. Simples. Mas ficaram bravos, né? Diário do Rio Doce, governo de Minas inicia distribuição e devolução de respiradores recuperados. Tribuna de Minas, lá de Giz de Fora, como diz nossos amigos, sem novas mortes, prefeitura registra mais 10 casos confirmados de Covid. Boletim epidemiológico desta terça contabiliza 25 óbitos no total, 475 casos confirmados, entre 3.686 suspeitas e 189 pacientes já recuperados. Folha de Passos, empresários percebem aumento na procura por bicicletas. Detalhe, tanto bicicletas novas, usadas quanto reformas. Triângulo Notícias, pesquisa mostra que destinos nacionais serão mais procurados após fim da pandemia. Também, né, velho? Quem é que vai ter dinheiro para viajar para a Europa? Por exemplo, com o dólar a R$6 e pouco, com o euro a 6,70. Vai ser aqui entre nós. Tomara que o Ministério do Turismo não durma de touca. Porque o ministro do Turismo tem uma cara meio de sanso, né? Vamos ver. Diário de Uberlândia, sindicato diz que 25% das escolas particulares da cidade podem fechar. Nas redes sociais, nossos amigos do Jornal da Cidade Online, Pazuello apresentou o novo protocolo para a utilização da cloroquina a Bolsonaro. E o decreto deve ser publicado hoje. Já tratei desse assunto lá em cima. Justiça em Foco, o Senado aprova a proposta de adiamento do Enem. Tenta fazer, não vai ser elaborada uma pesquisa lá pelo Ministério? Pois é. É o que eu chamo inclusive aqui, né? De Brasília, MEC vai abrir consulta sobre data do Enem. Brasil sem medo, Câmara aprova o uso obrigatório de máscaras, misto Brasília, efeito da pandemia provoca judicialização no Distrito Federal. Vamos pelo mundo? El País e Montevidéu, em menos de um mês, Covid-19 chega a 5 novos bairros de Montevidéu. El Mercúrio e o Chile, com recorde de casos de infectados e mortos,
Especialistas preveem que quarentena em Santiago pode durar até um mês. Todo notícias da Argentina, governo se prepara para estender a quarentena e Buenos Aires analisa o impacto da flexibilização. O governo vai estender a quarentena em todo o país até 8 de junho. Andina do Peru, farmácias venderão obrigatoriamente genéricos para tratar Covid-19. Exemplo daqui, estavam escondendo os genéricos, né? Deutsche Welle, estados alemães endurecem mecanismos de emergência contra a Covid-19. A Rádio França Internacional, França propõe quarentena voluntária a franceses procedentes de fora da União Europeia. NHK do Japão, ministro da Saúde do Japão, diz que o OMS deveria investigar a origem do vírus. A turma do Japão está junto com o Trump, dando-lhe pancada na chinesada fia da égua. RTP, seminários gratuitos na internet para ajudar quem perdeu o emprego durante a pandemia. ANSA, turismo na Itália protesta por medidas para ajudar o setor. Financial Times, classes endinheiradas da Espanha intensificam protestos contra o governo. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Quem tem condições está lutando para voltar a trabalhar. E lá, também lá na Espanha, a mesma coisa. Enquanto que o restante quer, inclusive, aumentar a bonificação de renda universal todo mês. La Vanguardia de Barcelona, duro discurso de Casado, líder do PP, desnuda a gestão do esquerdista Sánchez. O caos começa por ti. Agência Brasil, ANAC recomenda fim de serviço de bordo em voos nacionais. Não falou nada em redução do preço de passagem, né? A ANAC é uma gracinha. Vamos colocar mais um pouquinho de água aqui. Café é tão bom nessa hora da manhã. Na verdade, café é bom a qualquer hora do dia, né? Vamos ser francos, né? Café é um trem bom demais. Eu vou lhes contar, eu gosto muito de café e tenho... Vocês viram, leram, escutaram nas redes sociais, porque na mídia isso teve tão pouco impacto, a mídia protege os canalhas, né? Sobre a questão da manifestação do Lula, agradecendo o surgimento do vírus chinês para conter as ações do governo brasileiro. Vocês prestaram atenção nisso? Vocês já tiveram tempo para refletir no nível da canalice de um ordinário desses? Tem momentos que a gente fica pensando, o que um filho da égua desses ainda vai aprontar? O que mais ele vai ser capaz de, depois de ter roubado o que roubou, destruído empresas públicas, ferrado com o fundo de pensão dos trabalhadores das estatais, ter transformado a corrupção, que era alguma coisa que já vinha sendo, digamos, estruturada e que tem em FHC, digamos assim, o seu grande organizador, sistematizador dos mecanismos de corrupção, mas tem em Lula o seu apogeu. Vocês já tinham parado para pensar que talvez ele já tivesse feito todas as porcarias do mundo? Você pensava isso? Então se enganou. Ele usa uma entrevista para um site ou revista, sei lá eu o que é o Carta Capital hoje. Eu só sei que ganhou muito dinheiro do Lula, esse site, essa revista. Pois bem, para despejar todo o ódio, todo o rancor contra o povo brasileiro, agradecendo pelo surgimento do vírus. Um vírus que mata milhares de brasileiros, que está acabando com a economia nacional. Um filho da puta desses vem dizer que bendito o vírus, que está matando brasileiros, que está destruindo a economia. Então,
situação tão absurda e você vê a mídia trata assim, não. Eu fico realmente numa situação de perplexidade. Porque adversários, rivais, tudo bem. Mas o que esse cara está fazendo, o que esse cara está falando, é muito além disso. É no nível de leviandade. É coisa que apenas um canalha pode dizer. Alguém que agradece ao vírus por estar matando brasileiros. Porque assim o seu propósito político se torna possível, que é o de fazer com que os ladrões voltem ao poder em 2022. Então, se nós olharmos o sentido maior das declarações deste animal, revela a faceta mais pérfida, digamos assim, para sermos educados, de alguém que não conseguiu entender ainda que ele é odiado, que o brasileiro tem nojo da sua figura de rato, que o brasileiro tem nojo da sua figura de asno, que o brasileiro tem nojo da sua voz, que o brasileiro tem nojo de saber que uma figura dessas, que tinha que estar na cadeia, que já foi condenado em terceira instância, que uma figura dessas continua vomitando besteiras para cima dos brasileiros. Cala a boca, ordinário. Aprende a respeitar o Brasil. Aprende a respeitar os brasileiros. Nós não queremos a tua volta, seu filho da égua. Nós não queremos. O brasileiro é honesto, é conservador, é decente, é trabalhador. O brasileiro, em sua maioria, mesmo com a tua torcida pelo vírus, o brasileiro não vai recolocar no poder ladrões da tua estirpe e da tua turma. Acorda! Tu que foi falquejado dentro do mundo sindical para roubar, para mentir e para denegrir. Para de denegrir o povo brasileiro. Porque o que este porqueira fala aqui, os correspondentes estrangeiros repercutem lá fora. E aí ajuda a destruir a imagem do Brasil. Um sujeito desses que deveria estar na cadeia, porque já é condenado em terceira instância, afronta assintosamente os brasileiros e agradece a providência de ter surgido um vírus, volto a dizer, que está matando milhares de brasileiros, que está jogando milhões de brasileiros na linha da pobreza, que está quebrando milhares de empresas, que está terminando com milhares de empregos, e vem uma figura destas agradecer ao Covid, agradecer aos seus amigos chineses que criaram esta porcaria. Por ter surgido o vírus chinês de modo tão devastador. Não há como você pensar em palavras, não há como você pensar em se reportar a uma figura dessas. Porque eu, sinceramente, eu nunca imaginei que o Lula, que é um verme humano, o Lula, que é um
um símbolo da podridão, da corrupção, da roubalheira, da malversação de recursos públicos, a figura estereotipada de um rato mentiroso. Mas eu pensei que ele tivesse, pelo menos, um pouco de respeito pelos brasileiros. Mas não. Lula, ele se supera na estupidez e no ódio pelo Brasil. Na verdade, Lula só tem interesse em voltar ao poder para continuar roubando. Enquanto isso não acontece, eu espero que isso nunca mais vá acontecer, ele teimosamente tem espaço na mídia, a mídia passa a mãozinha nele, trata ele com todo carinho, enquanto ele agride sem piedade as famílias de quem perdeu amigos, parentes, por conta do vírus chinês, a quem ele saúda como uma coisa boa. Vá pro raio que os parta, Lula. Some do mapa. Some. Chega. Você é um nojo humano. Você é uma... Você não tem serventia para nada, Lula. E a cada vez que tu abre a boca, mais claro fica o sujeito imprestável que tu é. Tomando meu café. Desejando a todos um bom e abençoado dia. Tendo que aguentar, né? Figuras como Lula. Mas a gente tem Deus. E Deus é maior do que figuras tão nefastas como ele. Nós nos encontramos de novo amanhã, na hora do café. Até lá.